ali atrás, tá bonito. Ah, tá bonito, tá bonito. Ah, tá pegando sol. Alô, pessoal, boa tarde ou boa noite. Aqui no apartamento da Marta, em função da luz solar, essa luz outonal de verão, né, na verdade, já, né? Não, agora já é primavera. Primavera, luz primaveril, mas é que o outono é que tem essa tonalidade Pois é, seca, né, uma tonalidade parisiense. sim. É, Pois é. é bom a gente, essa hora no verão começa a ser boa, né, quando se aproxima o verão, porque a gente expande o dia, né? É verdade. Mas é um prazer hoje receber aqui. Eu acho que dispensaria toda e qualquer apresentação. A Marta Medeiros é um ícone, não só no Rio Grande do Sul, é uma pessoa que é lida, isso é uma coisa importante, né? Uma pessoa que é muito lida por toda parte. E ela não é egoísta, né? Porque ela vive falando de livros, vive também insuflando a leitura, e o próprio texto dela, já por si, é um reclame, é uma propaganda, né, da leitura, do ato de ler. Eu estava dando uma olhada aqui, porque já tens muitos livros, eu li É. quase todos, eu não disse todos, alguns aqui eu fiquei, eu comecei a olhar, desde a tua estreia, que foi uma estreia que muita gente, eu fiquei impressionado, porque muita gente falou do striptease, eu estava vendo aqui, foi em 85, a mim me parece assim, que era 3 anos 85. atrás, né? É É, impressionante, 35 anos. 35, né? Se eu não estiver enganada nas contas aqui, mas eu acho que é 35. 35 anos, É, 35 anos, né? impressionante, impressionante. É, Foi uma história incrível, né? Porque eu era uma publicitária, não tinha a menor ambição de ser uma escritora, claro, adorava ler tudo. E aí, de repente, começa a ler aquela coleção Cantadas Literárias. Tu te lembra, né, sim, Sérgio? Uma coleção espetacular brasileiro, da claro. Brasiliense, que lançou o Caio Fernando Abreu, com Morangos Mofados, Uhum, Alice Ruiz, Leminski, Cacaso, Chacal. é, E eu comecei a ler aqueles poetas e eu disse assim, ai, será que aquilo que eu faço ali escondidinha no meu quarto não dialoga de alguma maneira, né, com uhum, esses poetas? E aí, na maior cara dura, mandei meus poemas para o Caio Graco Prado, que era o editor, né, da da Brasiliense. Brasiliense. E aí, para minha total surpresa, a gente começou a trocar correspondência, naquela época Uhum, cartas ainda, né, Sérgio? Não tinha uhum, internet. E ele uhum, lançou o Striptease em 85, assim, sem me conhecer. A gente só uhum, foi se conhecer aqui na Feira do Livro, no dia do uhum. lançamento. Então, assim, é um conto de fadas, é um conto de Tu sabe fadas. que na época, 85, eu tinha 85, 86, eu tive uma pequena livraria chamada Quarupi, ficava ali no Ah, me onde era o lembro! Unificado. E ali era curioso porque era um pessoal jovem, tinha lá uns velhinhos, o Décio Freitas, o Joaquim Sim. Felizardo, né, que iam lá, mas havia um público muito jovem. Eu me lembro, por exemplo, eu até preciso entrevistá-lo aqui, eu sempre me esqueço de convidá-lo, o Werner Schumann, que era um leitor, Claro! o Giba Assis Brasil, né, um bolo de gente ia lá comprar livros, gente jovem, o Gunter Axt, e o. E eu recebi esse livro, né? Recebi porque fazia um sucesso, eram as cantadas literárias e Cantadas também literárias. aquela coleção de primeiros passos, Exatamente, também da tinha uns Brasiliense também, não era? pequenininhos, depois eles É. lançaram Tudo é História, e aquilo vendia como água. E como eu tinha um público jovem, eu tinha que botar bem exposto aqueles livros, porque as livrarias não os expunham, por serem menores um pouco, né? E um Sim, pouco mais baratos. exatamente. E e aí que eu me dei conta, eu digo, puxa vida, e fui ler e tive uma agradável surpresa com a leitura daqueles Desse, poemas, e acho que, diria até que está na hora de tu também retomar a poesia, né, que é um mas gênero que tu vai muito bem. é o meu projeto para 2021. Uhum. 2021 vai fazer 20 anos que eu não lanço poesia. É um Puxa, absurdo. é o mundo, é um tempo. Exato. E eu tenho já um material, né, inédito que Uhum, está aqui, está escondidinho, e eu vou fazer uma revisão nele e vou colocar, sim, eu tenho um público muito fiel dos poemas uhum, ainda. uhum. E, claro, São, as crônicas acabaram me absorvendo muito, e né, essa uhum, vida e é incrível, 20 anos é um mundaréu de tempo, mas passou assim também, eu não me dei conta que uhum. eram 20 anos. 20 anos é Pois esse é o, 2001, é, 2001, né? esse é o Parece problema, né? ontem. O tempo passa assim. Esse é um tema que tu, de alguma forma,
aparece nesse teu último romance, né, que saiu agora. Depois, Sim. se der tempo, nós vamos falar desse romance, que eu Claro. quero depois também as tuas leituras, a tua formação como Tudo. leitora, a Vamos claridade falar. para fora, eu já estou chegando ao final, mas eu não vou contar o romance hoje aqui, Não, e para o não, final tem uma uma tem uma surpresa, tem um suspensezinho ali. uma reviravolta. Uma reviravolta. Eu estou saudando todo mundo que está entrando aqui, a Ana Motim já falou, Eleonora Prado, querida, que está sempre aqui Olha, conosco. a Nora é uma querida. A Nora é uma querida, grande atriz e também escreve muito bem. Né? Aqui entrou a Heloína. Olha aí, estão entrando aqui o fã-clube. Eu espero que não congestione e caia, nos faça cair Não vai. esse fã-clube grandioso e justo que a Marta tem. Ela, entre tantos méritos, eu até uma vez escrevi que ela tem uma linguagem, especialmente na crônica, mas que também, de alguma maneira, a poesia é um pouquinho diferente, naturalmente, a linguagem, uma linguagem não só clara, mas elegante e sobremodo persuasiva. Porque isso é um problema para o escritor, né? Ele tem que ser persuasivo, seja na crônica, no poema, a sua linguagem tem que atingir, envolver o leitor, e isso é um dos teus melhores recursos. Às vezes, inclusive na poesia, eu gosto muito quando tem um tom prosaico, Exato. Né, que aparece aqui ali uma frase, digamos que aparece abruptamente no meio de uma poesia, às vezes de linguagem mais elevada, e de repente uma frase que dá um contraste muito rico na poesia. Mas tu sabe o que eu acho? Tu sabe que eu fui publicitária há muitos anos. Sim. Né? Eu trabalhei em propaganda, em agências de propaganda. Inclusive, eu fiz muitas campanhas para o Unificado, não sei se tu te lembra disso. Me lembro, claro, a minha memória ainda meio ruim, mas enfim. A minha também. Bom, eu fui tua aluna no Unificado, tu foi meu professor de literatura no primeiro ano do Unificado, 1978, ali do lado da Igreja São José. 78, do lado da igreja. Nem é bom falar muito de datas, mas eu fui tua aluna com 17 anos, e aí... daí depois eu fiz faculdade de comunicação e trabalhei muitos anos com a propaganda. E paralela ao meu ofício de redatora, eu comecei a escrever poesia e mais adiante. As crônicas eu já tinha largado a propaganda. Mas às vezes as pessoas dizem, nossa, Marta, tu ficou 12, 13 anos em propaganda, que tempo perdido até tu encontrar o teu caminho, né, na literatura. E eu disse, não foi um tempo perdido de maneira nenhuma. Porque, de certa maneira, eu acho que o meu texto hoje ele tem um aspecto sedutor, tu chamou de persuasivo, mas eu posso dizer também, essa sedução pode tranquilamente ter vindo da propaganda, que é a escola da sedução, né? E da síntese também. Claro, dizer, da síntese, exatamente. E da síntese, né? A gente quer atrair a atenção, né, de alguma pessoa, de um consumidor, e vender, no caso, seja o que for, um liquidificador ou um curso pré-vestibular, e fazer isso com rapidez e com um pouco de humor. A propaganda usa muito humor. Eu acho que esses aspectos, eu inconscientemente, claro, não foi, né, pensando nisso, levei para o meu ofício de escritora, pelo treino mesmo que eu tive disso. Né? Só que o produto mudou, não vendo mais liquidificador, nem curso, agora são reflexões sobre a Claro, vida. Mas não, deu um salto, né? E na propaganda a gente está ali a serviço de um cliente, a gente é um instrumento, eu não estou escrevendo o que eu penso e o que eu quero. Sim, tu não pode afirmar nada contra o teu produto, né? Mesmo que tu não goste dele, né? Exato, mas não deixa de ser uma escola da escrita, porque a gente está ali todos os dias escrevendo e também se utilizando do cinema, da música, da fotografia. Então, assim, a gente está cercado de arte, mesmo na propaganda. Então, depois tudo isso foi deslocado para a literatura e eu sou uma sortuda de poder hoje viver de escrever mesmo. Puxa, que maravilha. Está aqui nos enviando um recado do Rio de Janeiro, querido Dionísio da Silva. Dionísio! Uma figura ímpar, né? Eu lembro do Dionísio lá em Passo Fundo, na jornada literária. O Dionísio, um seminarista, expulso do seminário, né? Por ter escrito cenas indecorosas. Um seminarista escreve um livro assim.
Marta, você tem direito a uma taxa de periculosidade por ser entrevistado pelo Sérgio. Ele é sempre, né? O Dionísio, em qualquer circunstância, mantém o humor, né? Onde ele está, há riso, alegria, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito. Professor Gilmar da UERGS, professor de literatura da UERGS. Eleonora Prado, um salto qualitativo. Perdemos uma publicitária, mas ganhamos uma grande escritora. É verdade. Obrigada. Eleonora, e a Nora, eu acompanho os textos da Nora no Facebook, no perfil dela, ela escreve coisas lindíssimas também. Muito, ótima. né? Não, ela tem também um sistema de filmes que a tocaram, que é maravilhoso. Paulinho Becon, né? Paulinho Becon é o coordenador de imprensa, é um queridão, ele mora em Londres, seu companheiro mora em Londres, ele está aqui, eu não sei até hoje por que ele está aqui no Brasil, né? Porque ele na verdade, é um londrino, a testa da coordenação. Obrigado, Paulinho, hoje vai ser uma interrupção, desculpe, mas vai ser uma interrupção porque a presença vai atrair muita gente chegando aqui. Mas vamos falar, porque depois eu acho que a gente tem que falar da tua literatura. Eu tenho uma tese, professor sempre tem tese, né? Aliás, no Brasil, acho que todo brasileiro tem tese sobre qualquer coisa, né? E é tipo argentino. Mas eu não tenho. Eu tese não sobre o meu próprio trabalho nenhuma. Sou muito intuitiva. Tá, então eu vou te dar uma aqui. Querendo te ouvir. Inclusive quero te ouvir. Tá bom. Parece motorista de táxi argentino, né? Qualquer coisa eles entendem. Uma vez eu peguei o cara sabia os problemas da economia argentina, da política argentina, da cultura argentina, e aí não sabia o endereço. Na época não tinha ainda esses sistemas, né? De GPS. GPS. E aí não sabia. Eu digo, pô, meu cara não sabe a rua e quer administrar a Argentina, né? Não sabe a rua de Buenos Aires. Não sou conhecido de vocês, mas mereço um beijo da Marta, diz a Di Vieira. Obrigado. Di Vieira, tudo bem? Beijo meu. Já foi dado o beijo. Já foi dado. Marta, vamos falar assim, vamos remontar aí ao teu passado. Quando é que tu tivesse na tua casa, havia uma família, havia ou o pai, ou a mãe, ou alguém que... Havia livros na tua casa? Havia algum estímulo à leitura na tua casa? Muito, muito, de ambas as partes, do meu pai e da minha mãe. Quando eu nasci, minha mãe não trabalhava, então ela tinha mais tempo, lia mais que o pai trabalhava muito. Mas os dois sempre adoraram ler, foi uma das coisas que uniu um ao outro, e não só leitura, eu fui muito influenciada por música popular brasileira. A minha casa era totalmente sonorizada, o tempo inteiro, e com o melhor da MPB, Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano, Gil, Tim Maia, Rita Lee, todo esse pessoal, Jorge Ben. Sim, nascesse numa época privilegiada, né? Privilegiadíssima, e eu era pequenininha, assim, eu me lembro que o pai pegava eu e meu irmão, nos levava para ver Secos e Molhados, para ver tudo que tinha de qualquer disco, saiu o disco da Bethânia, estava lá em casa, eu vi Chico e Bethânia pequena ainda. Então, assim, a música teve muita influência. Minha mãe, uma apaixonada por livros, ela é formada em letras hoje, ela fez faculdade tardiamente, aos 40 anos. Depois que a gente cresceu, ela foi para a faculdade, se formou em letras, é uma devoradora de livros até hoje. Mas, assim, era um ambiente artístico, assim, eles me levavam ao teatro, então não foi só a literatura, é mais que a literatura, é tudo que alimenta a literatura também, teatro, cinema. Então, eu sofri muito essa influência. As minhas leituras primeiras, tirando livro infantil, assim, de figurinha, de ilustração, foi realmente Monteiro Lobato, né, óbvio, né, principalmente Reinações de Narizinho, que foi, eu acho, que mais mexeu com a criança que eu fui. E eu me lembro de assim, alguma coisa de O Menino do Dedo Verde, me lembro de Mulherzinhas, eu me lembro da Louise May Alcott, eu acho que é o nome da autora. E eu me lembro que eu já ficava fascinada com o personagem da Jo, que já era mais independente. Depois, né, teve um monte de filmes e outras edições desse livro. Mas então, assim, até aí... Mas eu não era totalmente, assim, trancafiada. Eu gostava de sair também. Eu fui uma adolescente depois que gostava de festa, que eu gostava de tudo. Mas eu lembro, assim, por exemplo, quando a minha mãe e meu pai saíam, eu morando com eles, naturalmente, quando eles diziam, nós vamos sair para jantar fora, eu dizia, que coisa boa que eu vou ficar sozinha em casa para ler. Eu me lembro que eu gostava disso, de ter silêncio. E quando eu tive o meu próprio quarto, isso aconteceu bem depois, que eu disse, nossa, agora eu tenho meu próprio quarto, posso ficar com a luz acesa até a hora que eu quisesse, assim, lendo. Então, assim, sempre foi um grande prazer. E daí, depois adolescente,
eu comecei a descobrir, assim, Fausto Wolff, tu vê, que daí é uma coisa mais anárquica, né? Uhum. E eu me Fausto lembro... Wolff. Puxa, a Fausto primeira Wolff, pessoa que relembra aqui o Fausto mas Wolff. olha, um dos primeiros livros dele, não sei se tu te lembra, O Acrobata Pede Desculpas e Cai, Mata Sim, o era Cantor, da Chame o Codecri, eu Garçom. acho, né? Que a editora Codecri que publicava. Exatamente, a Codecri, e ele é, né, no auge ainda, eu acho, do Uhum. Pasquinho, não sei se foi um pouco depois Aham. ou simultâneo, não. Então, assim, eu gostava de Hermann Hesse, gostava muito. Ah, mas Hermann Hesse marcou, né? Marcava Nossa, os marcou. jovens do passado, Eu, né? todo mundo falava do Lobo da Steppe, mas eu me lembro que Narciso e Goldmund, para mim, foi um livro. Isso, puxa, olha, Isso, pena que eu não posso dar a mão aqui, porque é o livro, meu livro jovem também, preferido, porque tem mais é. ação, é mais envolvente, não tem Era tanta assim, reflexão, eu né? já nem, eu não lembro mais detalhes, mas eu me lembro assim, gravou para mim o nome. E Hilke, Cartas a um Jovem Poeta também, Uhum, que foi. uhum. Então isso aí já pega a Marta mais adolescente. Eu gostava muito de romances policiais. Patrícia Highsmith, eu devorava Patrícia Highsmith, adorava muito também. Então assim, depois Fina iguaria. E Do Monteiro claro, Lobato, aliás, foi interessante tu colocar isso. Sabe que hoje tem umas restrições, até eu acho que já suprimi, tem uma edição nova, muita gente é contra, eu fui a favor, que tirar algumas palavras, não mudar nada, mas tirar, trocar, em vez de dizer alguma palavra que soa, dentro, claro, daquela atmosfera do passado, né, que era natural, né? Mas porque é impressionante, o Monteiro Lobato, você também não pode sonegar das crianças de hoje, Monteiro Lobato, e eu acho que isso aí foi a Regina Zilberman fez uma edição, e ela é cuidadosa, é uma apaixonada por Monteiro Lobato, mas mais de metade das pessoas que aqui estiveram falaram que Monteiro Lobato foi decisivo no seu gosto pela leitura. É impressionante. Foi decisivo. E essa questão também me incomoda. Outro dia eu li um trecho dele falando da tia Anastácia e me deu um mal-estar, assim, sabe? A maneira que ele descrevia a tia Anastácia. Na época eu não me dava conta disso. A gente vivia numa sociedade racista porque e nós todo mundo éramos fazia... brancos, né? Não, e todo mundo fazia piada com tudo e aquilo ali era considerado natural e nós estamos vivendo um outro momento agora. Mas eu acho que eu não mudaria o texto, sabe? O que eu faria, talvez, nas novas edições é colocar um prólogo ali, alguma coisa que explique... Ou uma nota de pé de página, Exato, né? sabe? Que situe, que dê uma situada sobre como é que era naquela época e as transformações que houveram, né? De lá até aqui. Mas e contextualizar. Contextualizar. Não, acho que não sei se eu isso é mudaria. feito. Mas eu acho que ele só. Porque, na verdade, a criança, quando está lendo, ela não entende, ela não lê o prólogo e ela nota de pé de página. Eu acho não, mas uma coisa pequenininha, sei lá. É para criança, tu tem mas razão. eu quero dizer que na verdade, ele é. Aqui esteve a Soledad Jamil, uns meses atrás, que tem uma capacidade de leitura fantástica. Ela leu 3 vezes Guerra e Paz, eu fiquei humilhado, né? Baixei a cabeça. Eu não li nenhuma ainda. Não, mas não, tu tem que ler. Depois eu vou te propor a leitura do Guerra e Paz. Mas pouca gente lê, porque é um volume. Eu tenho enorme. em casa que ainda não me atrevi, porque a maioria das pessoas. A pandemia poderia ter sido, né, um bom momento, né? Mas enfim. Mas a gente se desarticula um pouco, não te desarticulaste um pouco na pandemia? A gente fica um pouco desarticulado. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler mais até. Isso eu recuperei. Muita gente me dizia, eu não tenho mais concentração e tal. Eu li muito. O que aconteceu, que não acontecia, é que eu reli muito. Eu comecei a ler coisas que eu não... Porque eu não tenho o hábito de reler, porque é tanta coisa para ler que eu digo, não vou reler. Mas dessa vez aconteceu, de eu reler alguma coisa, assim. Até para esse próprio livro que eu estava escrevendo, que eu escrevi durante a pandemia, esse A Claridade Lá Fora, como tem uma parte que se passa em Paris, que os personagens viveram em Paris, eu acabei relendo um pouquinho de Simone de Beauvoir, de Sartre, tudo isso eu dei uma olhada de volta, assim. Mas não, eu estou escrevendo muito. Até agora nós falamos de o Guerra e Paz é um clássico, né? E eu estava lendo agora, terminei 3 dias atrás, a biografia do Woody Allen, né, do cineasta. Essa eu não li ainda, está todo mundo falando. Nossa, é interessantíssimo. E aí ele diz, eu fui um cara que não li nada dos clássicos, todo mundo me considera um intelectual, é tudo que eu menos sou, é um intelectual. E aí ele começou a citar alguns livros que ele nunca tinha lido, e eu disse, me deu assim, um certo alívio. Eu digo, não, tudo bem, esse cara é um gênio, e eu considero o Woody Allen um gênio, claro, nós estamos falando de cinema, mas eu digo, porque às vezes eu me culpo, sabe, de alguns livros que eu acho que...
tem aquela lista obrigatória e eu realmente não cumpri toda. Não, é isso. A literatura é como o Ferreira Goulart dizia, que a crase não nasceu para humilhar ninguém, né? A literatura não é para humilhar ninguém. Pelo contrário, até é um desafio, né, para que um dia se possa... Eu tenho também uma lista de clássicos. Todo mundo aqui que foi sincero, professores, porque eram professores, sempre tem um clássico que ficou para trás, que ficou pelo meio, que foi abandonado. Agora, também tem uma coisa aqui, já que tu estava falando da tua adolescência, não tem nada a ver. Tu usaste alguma vez algum livro de poesia, ou de qualquer livro, para se aproximar de alguém, para se aproximar de um hipotético namorado? Não, o que eu já fiz, eu acho, é você mandar alguns recados através das crônicas, aí um pouquinho mais grandinha. Isso eu acho já. Isso eu já Sim, mas isso é uma utilização indevida, isso pode dar processo. Não, mandar uns recados sutis, assim, aqueles que só aquela pessoa vai entender. Sim. Não, eu me lembro, ao contrário, sabe? Eu tive um namorado aos 20 anos que ele foi, assim, hoje é um grande amigo meu, e ele foi fundamental, assim, porque ele me apresentou muito desses livros. Eu me lembro que Fausto Wolff foi ele que me emprestou, o Rio que ele me deu de presente, eu acho, num Dia dos Namorados, ele me deu Cartas a um Jovem Poeta. Então, eu me lembro, assim, que ele realmente, ele lia muito bem, sabe? Ele escolhia muito bem os autores. Então, mas foi ao contrário, não fui eu tentava me aproximar mais através da música, tu vê que a música sempre foi importante. Eu me lembro, assim, nós tínhamos fita cassete, tu te lembra? Não tinha nem CD. Me lembro, E eu me lembro de eu gravar músicas que me tocavam, e aí era tipo uma cantada musical, e eu dava de presente fita cassete para algumas pessoas, porque eu achava que a música falava por mim também, sabe? Era uma maneira de dizer quem eu era. Mas não me lembro se eu fui muito bem sucedida através disso. Nem sempre esses truques funcionam, né? Não dá certo, né? Mas o contrário funcionou. Eu já me funcionou, olha aí. Pessoas que me abriram assim a cabeça através da literatura. A Lúcia Veríssimo disse que o Luiz Fernando, mas olha que tipo, né? Deu uma edição autografada do pai para ela. Puxa, até eu me rendia, né? Não sei se era do cliente, né? Que espetáculo. E aí, sabe o que ela... E ela ainda era uma mocinha ingênua, um pouco mais nova do que ele, uma menina, adolescente. Deu para o Luiz Fernando O Pequeno Príncipe, né? Aí eu perguntei um dia para o Fernando, mas o que tu dissesse para ela quando ela te entregou O Pequeno Príncipe? Ele disse, adorei. Achou que era uma minha. As pessoas mentem, né? As pessoas mentem. Não, mas O Pequeno Príncipe é um livro que não é tão... É legal, eu acho até legal O Pequeno Príncipe. Eu li O Pequeno Príncipe também, mas também foi naquela época, depois nunca mais reli, mas eu me lembro que foi significativo também. Deixa eu te contar, fazer uma outra pergunta embaraçosa. A Lia, eu perguntei para a Lia se ela, algumas vezes na sua adolescência, lera um livro obsceno. Tu é um pouco diferente, porque tu já veio de uma geração que, quando tu chega à adolescência, já transcorreu, ou está transcorrendo, já está, pelo menos está vitoriosa, se não em toda a parte, mas a revolução dos costumes, a revolução sexual. A Lia subia, o pai dela era juiz e tinha uns livros de doenças sexuais, mas onde haviam nus com aberrações sexuais, e a Lia lia aquilo freneticamente. Eu digo, Lia, meu Deus, que pavor, né? Sim. A Léa Mazina aqui disse que no colégio, no Instituto de Educação, quem diria aquelas normalistas, eu passava ali na frente e não podia desconfiar disso, em 1963, 64, elas liam O Amante de Lady Chatterley, com passagens. Tu leste algum livro que não podia ler nessa época, com 15 anos? Pois é, tu está falando agora, eu estou tentando lembrar. Eu nunca tive nenhuma proibição de fora, de nada, de pai, de mãe, isso tu não pode ler, e nem não me lembro assim, de eu ficar assim, com um certo pudor de ler alguma coisa. Não me lembro. Eu me lembro que eu já li alguns livros interessantes, assim, mas aí já mais adulta, e também não estou falando de nenhum clássico. Eu me lembro de um livro chamado Vox, que eu acho que é do Nicholas Baker, é uma coisa mais contemporânea, que é muito, não é pornográfico, mas é muito erótico, muito erótico. Muito, é sobre uma mulher que trabalha no telesexo, mas uma prosa muito interessante. Mas, assim, alguma coisa que tenha me deixado inibida, eu acho que é isso, é uma questão de geração, assim, eu acho que não, eu acho que eu já entrei na literatura sem
reservas, assim, mas eu não me lembro de algo. Pode ser que durante aqui o nosso papo eu me lembre de alguma coisa que, nossa, isso me deixou. Mas não estou assim, não estou lembrando mesmo. De alguns desses livros da adolescência, algum deles mexeu contigo, mexeu com a tua vida interior, te transformou? Olha, Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, para mim, eu não sei exatamente que idade eu tinha, mas eu acho que eu devia ter uns 18, 19 do Morangos Mofados. Um pouquinho depois, não me lembro bem o ano. Me lembro talvez estou falando... É que naquela época, 20 anos, já era uma mulher, né? Mas eu ainda morava em casa e tal, não sei direito determinar o limite da minha adolescência e do início da vida adulta. Claro. Mas Morangos Mofados mexeu muito comigo. E agora, quem foi decisiva para a mulher que eu sou, e sendo para a mulher que eu sou, também para a cronista que eu vinha a ser e a escritora que eu vinha a ser, foi a Marina Colasanti. Eu me lembro que eu mergulhei e muito nas crônicas que ela escrevia, na época que ela era editora, eu não me lembro se da revista Cláudia ou da Nova, ou de ambas, mas ela escreveu um livro chamado A Nova Mulher, depois Mulher Daqui para Frente. Então, assim, ela fez a minha cabeça num momento assim porque por mais que eu tivesse muita arte em casa, ao mesmo tempo a minha família era mais conservadora, assim, sabe? Não era... Isso era muito interessante. Eu sempre fui criada com princípios conservadores, mas ao mesmo tempo meus pais lotavam a casa de arte para que a gente questionasse, inclusive, né, tudo que eles falavam e que a gente voasse. Quando eu digo a gente, é eu e meu irmão. E que a gente voasse, que a gente fizesse o nosso caminho. Então, isso foi muito interessante. Mas a Marina Colasanti veio falar coisas que a minha mãe falava um pouco, mas a Marina Colasanti foi mais fundo. E eu me lembro que ali eu me formatei como mulher. E eu já disse isso para a Marina. Inclusive, eu acho legal que eu possa ter dito isso para ela, pessoalmente. Marina, tu foi fundamental para mim. E às vezes, quando eu vejo algumas meninas que dizem que me procuram, eu digo, Marta, eu 15, 16 anos, eu comecei a te ler e tu não sabe como tu abriu minha cabeça para algumas coisas e tal. Eu fico pensando, nossa, se eu puder ter isso aqui da importância que a Marina Colasanti teve para mim, para essas meninas, o trabalho já se justifica. E deve ser muito, muito gratificante para um escritor, né, receber essa... Eu vi a Lia também... Né? A Lia é uma geração anterior, né? Ela também muito lida. Sim. Mas, eu recordo de participar de um evento com a Lia no Rio, e quando ela entrou, tinha um auditório assim, tomado de mulheres, e uma gritou, Lia, tu mudou a minha vida. Gritos, né? A Lia olhou, né? A Lia dá uns olhares fulminantes, às vezes, né? Isso é maravilhoso, viu, Sérgio? Eu recebo muito isso. E eu vou te contar uma coisa muito... Agora tu falou do Luiz Fernando Veríssimo, que deu o livro do Érico. Claro que não é a mesma coisa, e eu já era mais adulta, mas tu sabe que uma vez eu estava escrevendo crônicas, eu não fazia muito tempo, e eu recebo um e-mail de uma moça que eu não conhecia, e ela disse assim, Marta, a minha mãe faleceu faz uma semana, e aí agora a gente viu ali nas anotações dela, eu e os meus irmãos, o que ela deixava para um, para outro, e ela deixou toda a coleção do Jorge Luis Borges para ti. Olha que espetáculo! Que toda maravilha. A coleção, toda encadernada, uma coleção com obras completas do Borges, de uma pessoa que eu não conhecia, Sérgio. Isso que me deixou mais impressionada, sabe? Daí eu fui até a casa dela, cumprimentar, peguei. Eu tenho aqui, está aqui na minha biblioteca. Que lindo isso. E isso é lindo, assim, porque imagina uma senhora que eu não cheguei a conhecer, que devia gostar dos meus poemas e das minhas crônicas, enfim... E, de repente, né, devia estar doente, sabendo que estava no final da vida e deixou. Então, isso é das coisas que mais me emocionaram, sabe? Assim, saber que a gente pode tocar uma pessoa que não te conhece e ela deixar, né, como retribuição, uma coleção que certamente ela devia gostar muito. Que história bonita, essa tocante. É tocante. E como é que é conviver com os fãs? Porque tu viraste uma popstar, né? Uma popstar. Uma popstar da literatura, né? Eu imagino que deva ser meio assustador às vezes, né? Quando tu vai dar uma palestra. Agora está mais tranquilo também, né? Tem muita gente aí, muita gente. Mas assim, eu tiro selfie dentro do supermercado. Quer dizer, agora não, porque a gente não pode se tocar, né? Mas assim, não tem um dia na minha vida.
não, tira a pandemia, porque tem vários dias que eu não saio, mas quando a gente estava com uma vida normalizada, não existia um único dia na minha vida que ou alguém não me pare na rua para me cumprimentar, ou dentro do supermercado, ou quando eu chego num restaurante. É maravilhoso, porque tudo com muita educação, não é invasivo. Eu não sou uma mulher de televisão, né, que é diferente, né, que tem paparazzi, tem essa... Não é, agora é só gente retribuindo carinho. E muitas mensagens, né, por e-mail e mesmo no Instagram e tudo, de gente dizendo, Marta, tu não tem ideia a diferença que tu fez na minha vida. Então, tu ouvir isso, fazer diferença na vida de alguém, e volta a dizer que tu não conhece, através de um ofício, Sérgio, que começou circunstancialmente. Eu não era uma pessoa que tinha decretado para mim mesma que eu não vou ser feliz se eu não escrever. Não, isso aí começou, sabe? Deu certo, comecei a escrever poesia, o pessoal gostou, teve a chance de escrever. Então, nada foi, assim, uma missão para mim. E aí, deu no que deu, quer dizer, talvez até por isso, até porque eu tenho levado a coisa tão sem obsessão, levei de uma maneira tão leve, e levo até hoje, sabe? Eu acho uma sorte que eu esteja escrevendo há mais de 30 anos, mas também sei que amanhã pode parar tudo. O jornal pode me ligar e dizer, Marta, não tem mais coluna, os livros venderem cada vez menos. Isso é normal e provavelmente vai acontecer. Então, assim, eu estou preparada para isso. Eu sempre fui preparada tanto para o fracasso quanto para o sucesso. Eu nem sei se o verbo é preparar. Eu nunca dei trela para isso, nem para sucesso, nem para fracasso. Eu acho que tudo isso é contingências da vida. Nem fico muito besta por ter tanta gente que gosta de mim, e também quando as coisas não dão certo, e eu também tenho momentos e coisas que não dão certo, não me afeta dessa maneira. Já acho uma sorte escrever, gosto de fazer isso, mas não transformei isso numa coisa assim definidora da minha vida, sabe? Tudo tem a mesma importância, minhas filhas, namorada, eu ficar sozinha, eu viajar, eu ouvir... Tudo é parte de uma mesma coisa. A literatura, hoje, ela é muito mais um prazer do que um dever. Continua sendo, quer dizer, um prazer. E se hoje alguém me perguntasse, Marta, o que tu prefere? Ou só ler ou só escrever, eu não levaria meio segundo para responder, só ler. Eu pararia de escrever. Ninguém vai me fazer essa pergunta essa horrorosa, proposta indecorosa. Essa indecorosa. Só o Dionísio, que é o autor dos Cenas Indecorosas. Mas, assim, nada se compara à leitura. E deu a sorte de as pessoas gostarem do que eu escrevo, então transformei isso numa profissão e uma abençoada, mas... Quando tu fosse fazer jornalismo, tu não tinhas ainda a pretensão de escrever, mas... Nem fiz jornalismo, foi propaganda. Publicidade, aliás, publicidade, né? Publicidade, que é uma... Eu tinha, assim, eu tinha uma fantasia, assim, deve ser maravilhoso poder... Porque eu sempre fui muito introspectiva. Assim, eu sempre, imagina trabalhar em casa, não ter horário, não ter patrão, e tu poder, né, compartilhar teus sentimentos e pensamentos. Eu achava assim um prêmio na vida poder ser escritora. Mas eu sempre também tive muito pé no chão. E eu fui sempre muito ligada em independência. Eu, desde pequena, queria morar sozinha, queria ser dona do meu nariz, que é uma coisa que hoje não acontece, né? A garotada fica em casa até os 40 anos. E eu, com 19, já me sustentava, com 20 e poucos já fui morar sozinha. Então, para isso, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro para pagar um aluguel, para me alimentar. Então, eu sabia que a literatura e independência levaria muito tempo para se encontrarem, né? Que eu precisava dar duro antes, tendo um emprego convencional. E aí, fui para a propaganda, consegui me sustentar por muitos anos, só fui, muito tempo depois, conseguir... né, me separar da propaganda e viver de escrever mesmo. Isso levou um tempo. E quando começou a tua carreira, logo teu sucesso, teus pais ficaram muito orgulhosos? Deve ter ficado, né? Que amantes da leitura. Nossa, eu me lembro até hoje da primeira sessão de autógrafos que eu fiz, sem ser na Feira do Livro, foi no IAB. Tu te lembra do IAB ali na Praça do Feliciano? Claro, né? claro. Tinha uma livraria dentro do IAB. Sim, e eu fiz uma sessão de autógrafos lá. Não, nem fui lá, eu acho que foi na Feira do Livro mesmo, a primeira vez. E aí eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu morava com meus pais ainda, imagina. E tinha um bilhete da minha mãe em cima do meu travesseiro, porque depois eu fiquei bebendo com os amigos, tudo. A minha mãe foi lá e depois voltou para casa. E quando eu cheguei mais tarde, tinha um bilhete dela, assim, falando do orgulho dela, de ter ido numa sessão de autógrafos de uma filha. Foi lindo isso.
Não, eles ficaram. Mas ninguém sabia no que aquilo ia dar, muito menos eu. Entende? Eu dizia, não, eu sou uma publicitária, aí vou ter esse hobby aqui, vou escrever poemas, que é legal, né? Uma coisa paralela. Mas eu não, nem nos meus sonhos mais delirantes eu imaginei que um dia eu ia... Coluna de jornal, isso eu comecei depois dos 30 anos, né, Sérgio? E também foi, assim, uma fatalidade, assim, o Dinho... Eu li sobre o Dinho de... o Dinho foi... Eu morava no Chile, o Dinho se hospedou lá em casa, passou 3 dias lá em casa, a gente é amigo de infância, e aí o Dinho, o que tu está fazendo? Eu digo, aqui eu não trabalho. Eu passei 8 meses em Santiago do Chile, onde eu não trabalhei, pela primeira vez parei de trabalhar, e aí eu digo, eu estou escrevendo para mim mesma, para não enferrujar, mas não ter onde publicar. E ele disse, não, então deixa eu levar para Zero Hora, vamos ver, me dá aí alguns textos. E eu dei, ele sumiu, e depois, quando eu voltei a morar no Brasil, o pessoal da Zero Hora me chamou. Então, assim, e aí eu começo a escrever para Zero Hora, isso já estamos falando de 1994, e eu também achando que aquilo ia durar 6 meses. Eu nunca tinha escrito crônica, eu digo, o que vai dar isso? Mas, assim, eu tenho estrela, sabe? A coisa funcionou, tudo funcionou. Nunca... Eu fico até envergonhada, porque tanta gente boa escrevendo, tanta gente de talento, e é uma dificuldade publicar, é uma dificuldade vender, é uma dificuldade ter a fidelização dos leitores. E eu estou aqui conversando contigo e dizendo que eu não me esforcei muito. Claro que o meu esforço é o meu trabalho. É óbvio que eu sou uma pessoa disciplinada, responsável e tenho algum talento, óbvio. E te custa escrever, não? A escrita te é penosa ou não? Cada vez mais agora. Que engraçado, no começo não era um passeio. Não sei, talvez até a coisa de não ser muito conhecida te dá uma certa liberdade. E eu também ainda estava, né, dividindo um pouco a propaganda, aquilo ali era meio que uma diversão. À medida que aquilo vai se tornando uma coisa mais séria na minha vida, e eu tenho um nome, e as pessoas aguardam alguma coisa de mim, e eu mesma começo a me cobrar uma qualidade maior, aí fica um pouquinho mais difícil, não é mais passeio, agora realmente é um ofício que eu tenho que honrar, fazer bem feito, e eu já disse essa frase outras vezes, ela parece assim... Enfim, mas cada texto que eu escrevo para o domingo que vem, para o jornal, é como se fosse o primeiro. Eu reviso muito, trabalho o texto, parece que aquilo ali saiu em 10 minutos, mas assim, eu estou há 2 dias escrevendo aquela coluna, então assim, eu realmente hoje é um trabalho mais artesanal e muito mais focado, e eu sou muito mais exigente do que eu era. Então, quando a gente é muito exigente, deixa de ser tão, né, oba-oba. Não, e eu acho que muitas vezes os leitores não percebem, porque aquela coisa que está ali, que parece uma conversa ao pé do ouvido, né, quase uma conversa em surdina, porque tu não gritas, né, o teu estilo não é feito aos gritos, né, é feito mais em surdina. Mas aquilo ali, quem conhece sabe que não é tão simples chegar a essa simplicidade, né? A simplicidade é uma dura conquista, né? E quanto mais tempo, mais difícil ela vai se tornando, né? Não, por causa do meu nível de exigência, assim, porque eu também não quero ficar escrevendo sempre a mesma coisa. Hoje eu já consigo ver os meus primeiros textos e as primeiras colunas e, nossa, eu sou super crítica comigo mesma. Eu já me envergonho de algumas coisas, acho que foram escritos sem seriedade. Seriedade sempre tive, mas sem tanto cuidado, não tinha tanto cuidado como eu deveria ter. Enfim, fiquei mais exigente. Mas, sei lá, mas ao mesmo tempo está prazeroso, eu estou satisfeita com o resultado e eu preciso me empenhar mesmo, porque eu sou uma colunista há 25 anos, eu acho, colunista de jornal, e assim, e ainda tem gente querendo me ler, e vem aí um bando de gente espetacular, tem uma geração aí escrevendo, que são fantásticos, e eu digo assim, nossa, sabe, eu tenho que manter a bola em jogo, e eu tenho que fazer isso muito bem feito, né? Não posso simplesmente largar de mão e dizer, não, agora todo mundo já gosta e escrever qualquer coisa. É o contrário, agora eu tenho que escrever muito melhor do que eu escrevia. Claro. Mas, enfim... Sabe que falo.
Tu tocasse num tema muito interessante. Hoje, eu agora fiquei surpreso do último Açorianos, do qual hoje começamos a anunciar os finalistas. Tu é uma das 3 finalistas Pois da é, fiquei tão Crônica. feliz. Já recebeste 2 vezes o prêmio Açorianos. Sim. Mas estou com saudade de receber outro. Bom, vamos ver. Dia 17 será o evento. E mas eu noto assim, quer dizer, houve no Rio Grande do Sul uma coisa muito positiva, e os escritores que atuam na crônica, na poesia, no conto, no romance, os mais não antigos, não é bem o termo, mas os que estão há mais tempo no métier, são corresponsáveis por isso. Havia 300 trabalhos inscritos no Açorianos, a categoria crônica tinha muita gente, a categoria poesia, que é uma coisa que, né, tinha 60 inscritos. E o júri, que era muito qualificado, eu sempre fico observando o júri final, né? O júri, eles chegaram à seguinte conclusão: havia 12 livros para 3 finalistas, que na verdade são vencedores, né? 12 livros de alta qualidade, de ótima qualidade. E aí um lembrou, que é mais antigo, que houve uma época, uns 20 anos atrás, que ele participou, e só tinha 2 que mereciam ser finalistas, eles até não sabiam o que fazer para botar um terceiro. Então tem um movimento aí que eu acho que é legal isso, e esse pessoal tem uma tradição, porque tu tem um diálogo também com o teu passado imediato, com o passado remoto, né, e com o passado imediato também. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tu fizeste, então, essa a publicidade. Na tua fase, depois, além da Marina Colasanti, teve algum outro autor, autora, que te também marcou, que te saiu, né, e como te desperta o mundo? Sabe que eu nunca pensava, estou lendo uma mulher ou estou lendo um homem. Eu sempre fui muito desligada nisso, eu sempre queria realmente ser capturada pelo bom texto. Eu nunca fui muito, vou ler mais mulher, uma coisa que hoje tem, né, um movimento, vamos ler mais mulheres. Eu me lembro que eu gostava muito da Dorothy Parker, aquele livro Big Loira. Big Loira, da Companhia das Letras. Aquele tipo de humor dela me deixava muito fascinado. Outra coisa completamente diferente, Doris Lessing, eu me lembro que eu gostava muito também. Já citei a Patrícia Highsmith. A própria Lia Luft, quando surgiu, nossa, com... Né, aquilo foi um impacto, né? Um impacto. E eu me lembro, A Sentinela é um livro dela que me tocou demais. Eu li todos. Um livro todos. Tocante. Li todos, mas A Sentinela me lembro que me tocou muito. Então, assim, agora eu estou dizendo as que me vêm à cabeça, assim. Mas eu gostava de Bukowski muito, eu gostava de tanta coisa que eu tenho livros, até o Luciano Alabarz vai ficar bravo comigo. O Luciano escrevia livros e tinha uma coisa muito. Eu me lembro aquele Sem Essa Aranha, eram livrinhos assim, despretensiosos. E eu sempre fui assim, Sérgio. Eu gostava de ler o que estava sendo lançado de uma pessoa estreante e, ao mesmo tempo, já pegava também uma literatura mais embasada, mais de qualidade. Então, assim, nossa, não, é muita gente, assim. Eu me lembro Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Eu adorava Sabino. Estava também, eu acho que era no Cantadas que ele saiu, né? O Fernando Sabino, com o Encontro Marcado. Puxa! Que foi um livrão também. Puxa, sabe que eu vou te dizer uma coisa aqui, né? Olha, esse deve ser, se contando o ano passado, 80, 70, 80 encontros. É a primeira vez que eu acho que alguém está me recordando esse livro. Encontro Marcado, era tão bonito, né? Não sei se eu achei que tinha ficado de para trás, porque aqueles guris que gostam de literatura. Mas eu já não sou mais guria também, né, Sérgio? Isso aí, naquela época. Mas nos 60 tu era uma menina. Nos 70 ele já estava um pouco fora de moda. Eu estou te falando aqui, ó, de início dos anos 80, para mim, que é o Cantadas Literárias é a poesia da geração 80. Claro, é 80. O meu primeiro livro foi em 85. Enquanto Marcado foi antes, eu li antes, assim. Sim. Eu sempre li bastante, assim, mas daí foi mudando. Depois, agora, Saramago, eu me lembro que me tocou muito. Tu perguntou de um livro que tenha me tocado muito. O Ensaio sobre a Cegueira foi um livro que me deixou perplexa, sabe? Mas o Saramago também tinha coisas que eu não gostava. Eu me lembro que o Ensaio sobre a Lucidez eu não gostei. E o Ensaio sobre a Cegueira achei espetacular, e vários outros também.
Então, e hoje em dia eu gosto muito da literatura norte-americana. Bom, Philip Roth, que é muito poderosa. O Philip Roth Paul Auster, a Nossa. marca humana do Philip Roth, para mim, é um livro. São esses livros. Reli Patrimônio durante a pandemia também, que é um livro espetacular. Então, assim, é difícil. Teve um livro dele, não sei se já lesse, O Homem Agonizante. Eu me senti. Li todos. É um livro que chegou uma hora que eu não aguento hoje. Vou ler amanhã, não dava, mas pela veemência, pelo texto candente, né, sobre a condição humana. Sérgio, deixa eu só te contar. Tu quer falar de alguém que entrou? Pode dizer. Não, depois fala, depois eu vou dar o recado da Idete. Eu falando do Philip Roth ou Philip Roth? Como é que é a pronúncia certa? Eu ouço Roth, eu acho que é Roth. Né? Tu sabe que o Tony Ramos, o ator, ele apresenta um programa, apresentava, acho que agora está fora do ar, chamado A Arte do Encontro. E que ele chamava alguns convidados. E uma vez ele me chamou, 3 anos atrás, ele me chama para esse programa. Estamos lá conversando, e ele disse, agora tem uma surpresa. Imagina, o programa acontecendo, eu não podia sair. Ele disse, nós vamos interpretar, eu e tu, imagina, Tony Ramos, eu e tu vamos interpretar uma passagem de um livro, O Fantasma Sai de Cena, do Philip Roth, que eu sei que tu gosta muito. Mas só que é o seguinte, interpretar. Ele faz o papel de um homem de 70 e poucos anos, se declarando para uma mulher de 30 e poucos, e daí está o texto na minha frente, eu sem estar preparada para isso, sem nada, e aí de repente está o Tony Ramos lendo, então tu imagina o que foi para mim, você pega de surpresa, ter que interpretar um texto de um homem que eu adoro, já tinha lido o livro, mas não lembrava, Claro, vai lembrar de uma cena, né? E aí eu ouço ali o Tony Ramos se derramando. Olha, gente, às vezes eu penso, essa minha profissão, ela me põe em algumas situações que embaraçosas. E fantásticas, porque eu adoro isso. Isso é a experiência de estar vivo, né? Ser surpreendida e tudo isso relacionado com a literatura. Tu que gosta de teatro, tu nunca pensaste em um dia se trabalhar numa peça só para ter noção? O Zé Adão Barbosa me convidou um dia para fazer um personagem da Vera Caram, um texto espetacular, e ele queria fazer uma apresentação única e chamar 2 pessoas que não fossem atores. E chamou eu e o Teddy Corrêa. Tá? O Teddy Corrêa era um diálogo entre um casal, o Teddy Corrêa faria o personagem masculino e eu a feminina. Eu não tive coragem. Eu achei sensacional. E era um texto enorme, um texto lindo da Vera, engraçadíssimo, e eu disse, eu vou destruir o texto da Vera Caram, não vou me atrever. No fim, acho que nem saiu esse projeto. Não, eu atuando, não. Agora, escrever para teatro, eu tenho vontade, mas também não domino. Assim, não domino. Não. Porque tem os atores, agora eu achei uma matéria maravilhosa, 1 ano atrás, o Mário Vargas Llosa, com 82 anos, recebeu um convite para atuar num texto teatral dele. E, para o horror da mulher, a mulher diz assim, tu não tem noção do ridículo. A mulher diz exatamente, não tem noção do ridículo aos 82 anos. Ele foi e ficaram só uma semana em cartaz, mas muito, claro, pessoas iam para vê-lo, né? Claro. Eu faria uma pontinha só, mas jamais... uma ponta, não, claro, não vai levar um hit, né? Dá uma de Hitchcock, assim, passar lá no fundo da cena. Exatamente, exatamente. Tem essas coisas. Aqui, a Idete Bise, que é psicanalista, ela pergunta se tu podia falar a tua relação com a psicanálise, alguma coisa da tua relação com a psicanálise. Eu achei uma boa pergunta. Você sabe que é incrível? Né? Mas assim, eu recebo muitos e-mails de psicanalistas dizendo que usam meus livros em consultas, às vezes, para fazer... ou recomendam um texto meu, ou lê junto com um paciente um texto meu, para ajudá-lo a desenvolver um determinado tema. Eu acho isso o maior elogio que eu posso receber. Por quê? Porque eu sou totalmente leiga em psicanálise, né? Quer dizer, eu já me tratei durante 4 anos, é a única vez que eu realmente me tratei, e já faz uns anos que eu não estou mais, e eu leio muito a respeito, eu gosto de ler sobre psicanálise. Mas eu não tenho nenhum conhecimento profundo sobre isso, mas intuitivamente, talvez, eu consiga tocar em alguns temas que são profundos, mas eu toco de uma maneira leve, talvez, ou que... Enfim, eu acho que sim, que acontece de eu conseguir
Mas isso, na verdade, o que eu estou fazendo? É que eu faço autoterapia quando eu estou escrevendo. Muitas vezes a pessoa... Porque eu não estou pensando no leitor, eu não tenho como pensar no leitor, porque é um público muito heterogêneo. Quando eu estou escrevendo, eu estou, né, analisando eu mesma aquilo que eu penso sobre aquele determinado assunto, né, que eu elegi. Então, eu acho que eu tenho alguma facilidade, eu adoraria ser uma terapeuta. Hoje, se eu pudesse estudar e fazer, trabalhar com isso, porque eu me interesso pela complexidade humana, eu me interesso pelos problemas vários que todos nós temos, né? Ninguém está imune ao sofrimento, e eu sou muito sensível a isso. Então, eu adoraria trabalhar profissionalmente com isso. Não podendo, não tenho formação, eu acabo sendo uma penetra nesse mundo através da coluna. Claro, correria o risco de talvez, né, de alguma forma tratar na psicanálise dos teus demônios e intuições, pois né? Pois é. Meio né, se secando criativamente, pode ocorrer isso, né? E o divã que tu falou, o divã foi uma ideia que eu tive, porque foi meu primeiro livro, né, de não ficção. De não ficção, mentira, de ficção, né? De ficção. E era isso, eu queria tratar sobre vários assuntos, queria falar sobre morte, sobre solidão, sobre amor também e tal. E aí coloquei tudo isso numa personagem de meia idade que, óbvio, tinha muito a ver comigo. Eu lancei o divã realmente aos 40 e poucos anos. Mas aí, como depois houve uma peça de teatro e depois houve um filme, e aí as pessoas que adaptaram só salientaram a parte amorosa da personagem, os dramas amorosos dela. O livro, na verdade, trazia outros questionamentos, sabe? Sobre o que é loucura, o que é sanidade, o que é felicidade, afinal de contas. E isso aí ficou um pouquinho de lado. E aí o divã, meio que as pessoas hoje lembram do divã pensando na vida amorosa da personagem. Mas ele era uma maneira, assim, que eu estava na minha idade, estava com muitos questionamentos e queria desenvolver aquilo. Claro que eu não tenho nenhuma técnica, eu sei disso, que eu não tenho técnica para o romance, eu dou passinhos de formiguinha para tentar escrever um livro de ficção. Mas é que eu sou tão fascinada pelo romance como leitora que eu digo, de vez em quando eu me atrevo. Tu acha que é o gênero superior? Tu que é poeta, tu acha que o romance é superior à poesia ou não? Eu acho que não existe gênero superior em literatura, mas existe uma dificuldade. A poesia também é muito difícil. A poesia também é muito difícil. É muito difícil. Ali é o extremo da contenção, vamos dizer assim. Concisão, né? Da concisão. E o romance não, ao contrário, né? É o desenvolvimento largo de uma história, quer dizer, pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas existe um desenvolvimento, né? É a anticoncisão. Mas então acho ambos muito difíceis. Eu tenho mais talento para poesia, eu não tenho dúvida, eu tenho mais talento para poesia do que para romance. Mas eu acho, e daí eu volto a te dizer, como eu não tenho um compromisso de ser uma grande escritora e cair nesse mundo de paraquedas, eu me experimento um pouco aqui, um pouco ali, e né, alguma coisa eu faço melhor, outra eu faço pior, mas eu acho importantíssimo eu me divertir com o que eu faço. Isso vale para tudo na minha vida, Sérgio, sabe? E eu acho que as pessoas sentem isso. Eu não estou aqui para quebrar pedra, sabe? Eu tenho essa oportunidade de escrever, tenho público, tenho onde publicar. Eu quero fazer isso da forma mais prazerosa possível para mim e que depois isso, de alguma maneira, chegue ao leitor de forma prazerosa, mesmo quando são assuntos mais densos. Sabe que nesse teu romance aqui, deixa eu mostrar, opa, me atrapalho em mostrar. A Claridade lá lançado fora. agora, A Claridade lá fora. Eu não vou dar spoiler. O romance, só dizer que eu estou gostando do romance, sim, muito. Tem algo que me comoveu às lágrimas, né? Que é uma cena forte da morte de um protagonista, né? Sim. Ele morre no início do filme, né? Mas morre no início, dá para dizer. Dá para dizer, morre no início e já. Através da morte dele, que a personagem feminina, que é a principal, que desencadeia toda a história. Né? Mas me tocou muito. Que bom. Que forte. Eu gosto muito desse personagem. Né? Que forte, que
né? Que denso, me lembrou assim aqueles momentos, me lembra assim, até me lembrou assim, dado momento assim, pô, o sujeito que descobre que vai morrer e se decompondo, né? Uma coisa muito É, forte, muito bem escrita. Eu digo, pô, aqui obrigada. tem pulso de romancista, né? Para fazer um personagem desse teor que é muito difícil, né? Quem não vive a perspectiva da morte, não vive diretamente a experiência da morte, e Uhum. acho que até para quem vive, escrever sobre esse tema, né? O sujeito que está condenado É, a morrer. e é difícil para mim, porque eu sou muito econômica na minha Uhum, literatura, em qualquer gênero, a crônica é econômica por si. uhum, A poesia, uhum, minha poesia também é composta de poucos versos. E a minha uhum, ficção, os livros anteriores de ficção, eles são quase novelas, romances uhum, curtos. E aí tu falar sobre temas tão profundos como a morte e outros temas também que tem né, nesse livro, eu não consigo me estender, é uma coisa impressionante. Às vezes uhum, eu quero, sabe, me uhum, alargar num tema, mas eu tenho uma pulsão da síntese que é uma uhum, coisa impressionante. uhum. E eu também não posso brigar comigo mesmo, porque daqui a Claro. pouco, se eu faço isso de uma forma ok, é assim que eu tenho que fazer, essa a Uhum, minha pulsão literária. Eu não uhum, posso me uhum. transformar num Saramago, ou É, não me transformar em alguém que eu não sou, né? Num autor que claro. eu não sou. Mas é um risco a gente falar de coisas tão sensíveis e tão profundas, e ao mesmo tempo é um livro rápido. Tu está vendo que ele é um Uhum, livro rápido. uhum, Ele foi escrito para ser um roteiro de cinema, Sérgio. uhum, Depois é que eu uhum. transformei ele, né, em literatura. Aham, Então, aham, acontece muita coisa, mas é um desafio para mim, é um desafio bem uhum. difícil, bem difícil. Mas essa questão da linguagem que tu colocaste é a dominante, é o procedimento dominante no mundo, Pois a é, modernidade, há 100 anos, né, de contenção, de concisão, de dizer muito com poucas palavras, de deixar coisas no ar. O que não é, quer dizer que quem, tipo Guimarães Rosa, ou Joyce, ou Saramago, né, outros, assim, Carlos Fuentes, que tenha essa volúpia verbal, né, não sejam pois é. também, possam ser, só que aí tu corres muito risco de se tornar de supérfluo, né? De repente aquilo ali Sim, tá só de alguma forma ficaste encantado com a sonoridade das palavras e é, aquilo não diz nada, né? mas eu sou Não uma é o pessoa. caso dos autores que eu falei, É, claro, claro só para citar. mas eu sou uma pessoa que eu gosto de texto. Eu não me assusto Uhum, com um livro uhum, grande, né? Eu me uhum, lembro que quando Daniel Galera, que é um dos livros que eu mais gosto, o Barba Ensopada de Sangue, eu gosto muito desse livro do Galera. E eu me lembro que na época ele recebeu algumas críticas porque ele tinha se estendido muito para falar da praia enfim, tinha uhum, uma passagem que disse, mas ele levou 20 uhum, páginas para falar e eu disse, nossa, é isso que me encantou no livro dele, claro. sabe? Isso me encanta. Uhum, Então, uhum, eu não consigo fazer, criar, escrever as coisas que uhum, realmente me encantam na literatura dos outros. aham, Mas eu tenho que aprender que cada um com o seu jeito, cada um faz o que é claro. possível, né? Não, Dentro do seu e são modelos, conhecimento. são os dois. É, As duas pontas hoje da ficção são, né, do ponto de vista da linguagem, são essas aí, ou essa que vem lá né, talvez do romance noir, do Hemingway, do Kafka, né, que é a linguagem seca, seca, e a outra que é. né? Aí, claro, quando é um Guimarães Rosa, a gente fica Ah, deslumbrado com os bom, nem me... teatros, Mas né? agora, foi a primeira vez que eu escrevi na terceira pessoa, o que já foi um desafio para mim, porque escrever Sim. na primeira, para mim, sempre foi mais fácil, porque todo o meu Uhum, trabalho sempre foi muito autoral, muito eu me uhum, colocando. E agora eu estou lendo um livro do Alessandro Barico, que eu acho espetacular, o italiano, que escreveu uhum, Seda, tu uhum, deve... uhum, E agora eu estou lendo a Noiva Jovem, do Barico. uhum, E é uma loucura, é uma piração, porque ele muda de narrador numa única frase. Então ele está na uhum, primeira pessoa, passa para a terceira, numa única frase. E o narrador vai mudando durante todo o uhum, livro. É vertiginoso, mas ao mesmo tempo é caudaloso, é misterioso, é encantador, uhum. mas é um É. desafio. E eu digo, nossa, daí eu fico pensando, meu Deus, olha aqui, um escritor. Eu tenho a maneira, esses são escritores, né? Eu sou É. Não, mas uma tentativa. claro que essa é eu também me encanta muito esse tipo de literatura, mas ao mesmo tempo um Graciliano Ramos, por exemplo, que é aquela secura, né? O próprio Hemingway, que é um grande escritor, não, Claro. né? Não, a As literatura não pessoas, tem o uma leitor, fórmula, né? não, e o leitor sabe, eu já tenho uma carreira longa, o leitor sabe o que esperar de mim já, né, Claro, também.
Até eu acho que a claridade lá fora, eu até saio um pouquinho do que eu já vinha fazendo. Eu fujo um pouco. Muda. As pessoas estão muito acostumadas a me ver falar sobre relações amorosas e tal, e não é sobre isso, né? É uma outra temática. Mas é bom a gente também sair, né, do campinho que a gente está acostumado e se desafiar, né? E tu tem, assim, alguma coisa assim, pá, esse livro eu tinha que ter lido. No começo tu falaste aquela consciência de culpa que todos temos por não ter lido determinados livros. Tem algum desses livros que tu tem consciência de culpa que está na tua estante à espera da leitura? Nossa, tu acabou de falar, Guimarães Rosa. Eu não li Grande Sertão ainda. Isso aí é um objetivo de vida. É um objetivo de vida. Ele está na minha cabeceira, está ali. Eu tenho até uma edição nova dele. Eu tenho que ler Grande Sertão Veredas. Eu já comecei várias vezes. A gente começa várias vezes. E aí, eu acho que foi o Jorge Furtado que comentou, vai até a página 90, pelo menos, que depois... Mas na loucura da vida eu acabo desistindo e pego outro. Eu tenho sempre muitos livros, eu sou cercada por livros, tem muita coisa, mas o Grande Sertão é um compromisso, que eu tenho. É um livro que a gente remancha para ler. Eu li também, fui até a página 10, até a página 20. Aí eu cheguei na página 50, não precisava a 90. 50 deu estalo. E aí é uma maravilha, né? Uma maravilha. Sim, é o que me dizem, Marta, resiste, que depois tu navega no livro. Mas eu tenho que resistir mais. Tá, depois eu tô prometendo há horas para uns amigos meus dar um curso sobre um escritor que eu amo, que é o Tolstói. E eu vou dar um curso sobre Guerra e Paz. Tu vai ser minha convidada, porque eu não vou dar contar todo o livro, mas eu vou tentar assim, vamos ler Guerra e Paz, que é um pouco também como O Tempo e o Vento na íntegra. Todo mundo é o continente aqui no Rio Grande do Sul, mas quando tu pergunta assim, eu pergunto em aula, às vezes na faculdade, bons alunos, o Tempo e o Vento na íntegra, não. Todo mundo se esquivando. 2.200 páginas, né? É um esforço, é preciso calma, paciência, determinação, mas o resultado final são sempre maravilhosos, né? O resultado da grande literatura, né? Tem que ter um planejamento, né? Porque eu sou aquela que estou lendo isso aqui agora, estou lendo aqui o Barico, já estou com o Michel Laube, que eu quero ler o muito elogiado esse livro do Michel Laube. Solução de Dois Estados, eu acho que eu não... Isso, então, E eu tenho sempre muita coisa para ler, eu recebo... Tu deixa livro pela metade, assim, vai amontoando livros? Eu odeio fazer isso, mas agora eu estou fazendo, porque agora eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo para ler alguma coisa que não está me cativando. Tu odeia, mas faz. Odeio, eu me chicoteio de fazer, mas faço muito raramente, muito raramente. Mas, assim, se realmente se eu estou patinando e eu estou vendo que eu estou lendo 2 páginas por dia e já estou caindo no sono, eu digo, não, isso aqui não me fisgou. E aí eu desisto. Às vezes desisto e tento 1 ano depois, tu entende? Não desisto para sempre. Eu digo, às vezes não é o momento. E depois tento de novo. A não ser alguma coisa que eu estava odiando. Daí não. Eu faço muita doação de livro também. Olha, aqui em casa é uma filial de uma livraria, porque eu recebo muita coisa. E aí eu fico tentada assim, a emendar um livro no outro. Faço isso. O Ivan te manda todos os livros da LPM ou não? Não, todos não. Já fez isso. Agora eu não estou com tanto cartaz. Está muito pão duro, ele está muito pão duro. Não está mandando como devia. Mas eu gosto também. Vou lá na livraria dele, compro. Na linda livraria, né? Mas volta e meia ele manda, assim. Mas ele lança muita coisa também. Muita coisa. Ele sabe que eu não vou dar conta. Ele sabe que eu não vou dar conta. Aquilo que ele já sabe que eu gosto, que eu vou... Mas é muita gente escrevendo, né, Sérgio? Muita gente. Isso é uma coisa... E aqui, não sei se é no resto do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, eu estou surpreso, agradavelmente surpreso. Eu vi pelos júris, eu vou lá para os júris, e é uma briga, os jurados vêm com listas já de espera, e aí às vezes entra um livro de espera. Nunca houve, no Rio Grande do Sul, isso eu posso dizer, uma produção em quantidade tão avassaladora e que está se traduzindo em qualidade também. E de qualidade. De qualidade. O Jefferson Tenório, eu li agora o Jefferson Tenório. Um belo livro. Mas também tem uma moça de Minas Gerais, a Carla Madeira, eu não sei se chegou a ler Tudo é Rio. Não. Tem que ler esse livro amanhã. Se não puder hoje, lê amanhã. Como é que é o nome do livro? Tudo é Rio. Não é Tudo Rio de Rio. Janeiro. Tudo é Rio.
Carla Madeira. É uma estreia tão potente, é avassalador de bom. A mulher nasceu pronta, pronta. Eu já escrevi sobre ela, já fiz uma coluna sobre ela. Ela lançou para uma editora pequenininha, agora parece que a Record está com o passe dela e está relançando o livro, Tudo é Rio. Espetáculo! Então, assim, tem muita gente boa em muitos lugares. Nós temos uma produção nacional e tem também, competente. sabe que tem uma produção muito boa também, aqui, eu sempre estou falando porque eu fico um pouco localizado aqui, de literatura infantil, de literatura infanto-juvenil, né? Olha, é surpreendente a quantidade de editoras que tem aqui, também pequenas, mas todas elas lutadoras, né? Todas elas lançando seus autores, no meio dessa peste, no meio de tempos muito ásperos, não deixa de ser animador isso aí. Eu havia te prometido dizer uma coisa sobre a tua obra. Fala. E que eu vou dizer. Com carinho, com carinho. Carinho, não seria. Me faça chorar. Não, tinha um crítico aqui que era muito implacável. Eu fui muito amigo dele, Paulo Ecker Filho. Até ele. Me lembro do Paulo Ecker. Eu levei uns contos lá para ele, ele me arrasou, né? Mas eu acho que ele tinha razão. E um amigo meu, que era um pouco pretensioso, foi lá, levou, e ele silenciou, não disse nada, não se recusou a falar. 20 anos depois, o cara disse, aquele conto, lembra que eu tive? Sim, ele disse assim, eu me lembro dos teus dentes de roedores, porque ele tinha uma dentadura assim, enorme, né? Eu digo, puxa, arrasou esse meu amigo para sempre. Lembrava do conto, não, do dente de roedores. Tá. Mas eu acho assim, que tu falasse da tua intuição, e há um momento na literatura, isso acontece realmente na literatura, em que determinados escritores, isso vale também supostamente para pintura, para música, determinadas pessoas, por circunstâncias que são que tem que examinar, e entraria na psicanálise, na história, na sociologia, acabam intuindo as transformações que estão em curso e não completamente visíveis e não expressas na sociedade, né? Quer dizer, são mudanças. O Goethe lá, com o Werther, ele captou que havia uma nova forma de conceber o amor e a vida, e aí escreveu aos 20 e poucos anos Os Sofrimentos do Werther. O que eu sempre vi na tua poesia, nas tuas crônicas e no teu romance, Divã, é que tu intuías, talvez não com toda a consciência, né, que estava em curso, né, o terreno estava minado, porque as mudanças que ocorreram no plano dos comportamentos, dos afetos, né, vieram a partir dos 60, mas não foram assim, veio 68 e tudo mudou, né? Não foi assim. Nós estamos hoje aí, tivemos uma luta contra o racismo, né? Uma luta também que já está consolidada de defesa dos homossexuais, né? Do trans. Mas e eu acho que nas tuas páginas, de uma forma plenamente acessível, aquela coisa que tu consegues fazer tão bem, tu traduziste sem ser uma coisa racional nem teórica, porque aí a teoria é outra coisa, aí tu vai para a sociologia. Tu traduzisse essa mudança que ocorre, principalmente na alma das mulheres. Tu captasse o espírito de época, né? Tem uma palavra pedante, no Zeitgeist, né? A concepção da época. Tu captaste, especialmente na transformação, especialmente, não só, mas especialmente nas mulheres, né? Que de alguma forma encontraram na tua ficção, digamos assim, eu não sei se respostas, mas interrogações que talvez elas não tivessem plenamente conscientes de suas angústias, digamos assim, de um certo aturdimento diante de um mundo que se transformava e cujos valores vinham um pouco atrás, né? O mundo já era contemporâneo e os valores ainda persistiam. Tu mesmo falaste dos teus pais, ainda traços como os meus pais, acho que talvez até eu, traços conservadores, patriarcais, né? Esse mundo veio abaixo, mas ele não veio abaixo assim, mudou o mundo, bom, amanhã nós mudamos, né? Eu acho que
toda a tua crônica, ela traduz essa nova perspectiva sobre os afetos, a nova perspectiva sobre o sexo, a nova perspectiva sobre a família, Eu a nova concordo. perspectiva sobre as relações humanas, Eu né, que tu concordo. capturaste, tu encapsulasse nas tuas obras, e daí isso explica o fato de que talvez falando de ti, né, porque a gente vê que os demônios interiores te regem a tua literatura, eu acho que esse aqui já não tanto, Claro. mas tu conseguisse, com os teus demônios interiores, traduzir a inquietude, né, de milhões de pessoas, ou de centenas de milhares de pessoas, que aqui estavam expressando, né, o seu afeto por tua obra, a importância, né, por tua obra. É muito legal que isso tenha ocorrido e com uma pessoa tão querida assim. Eu concordo, eu te agradeço as palavras. Concordo, porque eu sinto isso mesmo. Existe um radar sensitivo, ele não é teórico, ele é sensitivo. Sim, é da sensibilidade. E que acaba ocasionando a magia da identificação. Eu acho que as pessoas se identificam, se reconhecem. Talvez não se reconhecem na sua vida atual, mas reconhecem um impulso interior, que ainda não foi verbalizado, ou ainda não foi decretado para si mesmo. Mas que existe um reconhecimento de uma vontade, de uma pulsão. Sim, e acho que sim, eu vejo isso, até porque quando eu tenho que reler textos antigos meus para uma coletânea, alguma coisa, fazer uma seleção, e eu estou lendo como se fosse a primeira vez, porque eu já nem lembro daquele texto, eu digo, meu Deus, eu escrevi isso em 1999, né, 20 anos atrás, eu li isso, daí eu digo, nossa, eu tinha uma percepção que nem eu mesma sabia que tinha, e que escorre pelos dedos, Sérgio, na hora que eu estou no teclado. Ela realmente vem de dentro e sai pelos dedos, ela nem passa muito pelo cérebro, assim, ela realmente ela passa pela alma, sabe? É uma coisa impressionante. Eu acho que se passasse pela racionalidade, não teria o mesmo impacto emocional, né? Talvez fosse algo mais teórico, né? Como ler um livro, sei lá, de um... Não, se fosse intencional, se eu tivesse a intenção de fazer a cabeça de alguém, ou intenção de estipular uma nova ordem mundial a respeito disso ou daquilo, realmente seria uma coisa pretensiosa e não teria tanta sintonia. Eu acho que realmente é uma troca de energia que acontece entre quem escreve e quem lê. E que bom. Eu acho que até esses escritores que querem meio que forçar a nossa adesão às suas ideias, a mim me parecem aborrecidos, né? Eu não gosto. E pode ficar muito didático. Exatamente. Fica uma coisa que não. Né? Você tem que ser conquistado pela sensibilidade, né? Não por frases feitas, né? Ou que não sejam frases feitas, que sejam frases boas. Mas isso eu acho que é a razão desse teu sucesso avassalador, né? Muito bom, querido. Uma vez eu li uma análise, pena que eu perdi, não sei aonde, faz já alguns anos. Tu estavas, e na época a Lia estava na Veja também, a Lia, o Luiz Fernando, e na época o Peninha, era daquele Viagens do Peninha, o Peninha, o Peninha tem 700 mil seguidores. Sim, né? É um case. Eu quero trazê-lo aqui, mas com um cara atrás para chibateá-lo quando terminar a hora, né? Porque senão ele não para e mantém ele na ordem, porque ele estava falando das suas leituras da adolescência e de repente ele estava atacando o George Bush. Não tinha nada a ver. Eu digo, para com isso, Pena. Né? Mas não adianta. Mas ao mesmo tempo ele é fascinante, né? Nesses delírios. Ele é maravilhoso. E conhecimento, porque ele tem um grande conhecimento. Meu Deus. Todos os convidados que vêm aqui, eu ofereço uma chance histórica, diante da iminência do Apocalipse. Vem o Apocalipse. E aí vão nos mandar para ilhas diversas, solitários. Nós, maus nadadores, ou mesmo os bons nadadores, não vão conseguir alcançar. E eu tenho dado como uma espécie de complacência de Jeová, de Javé, como no Velho Testamento, que cada convidado possa levar para uma ilha, onde ele não vai ter mais ninguém, 3 obras completas. 3 obras completas de autores que queira levar. E pode ser poesia, de poesia, uma obra completa de poesia, pode ser o que quiser, de teatro, o que quiser. O que tu levarias para essa ilha horrorosa, como para ficar com depoimento humano?
A Eu tua tu não acho. precisa estar na tua cabeça. Primeira coisa, primeira Obras Completas, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Olha, tu me pegou de surpresa. Eu levaria, não é Obras Completas, mas é quase aquele livro do Milor Fernandes, A Bíblia do Caos. Aquilo é uma delícia. Que é delícia, são 5.000 né, aforismos, frases. Eu acho que para uma ilha deserta, abrir. Sim, para te divertir, né? Já que tá para gente. E o Milor é genial. E a inteligência do Milor, né? E eu acho que seria só poesia mesmo, sabe? Porque eu não sei se eu levaria. Nossa, eu agora fiquei com os portugueses. Eu estou me lembrando de Florbela Espanca também, mas aí eu não sei, não sei quem seria o terceiro. Eu acho que talvez a obra completa do Filipe Roth, então. Talvez a obra completa. Claro, Filipe Roth. Seria um pouco deprimente, mas enfim, né? Para a ilha, mas ele é maravilhoso. Eu sou fascinada. E o Milor para me divertir. Eu te daria, como hoje eu estou em crise de generosidade, eu te daria para levar junto o Grande Sertão Veredas, porque aí tu vai ler o Guerra e Paz e as duas mil pás, não são 2.000 pás, mas 1.400. Inclui a Montanha Mágica, que eu também não li. A Montanha Mágica a Montanha Mágica seria bom estar lá na ilha, porque discute a vida, seria um narrador sem pressa, né? Então tá. Olha, foi um prazer, Marta, poder falar contigo, dizer que eu já tinha te dito, acho especialmente uma da admiração que eu tenho pela tua obra, por tua pessoa, porque tu também, né? Porque tem pessoas, às vezes, que começam a fazer sucesso e se tornam, né, vedetes, né, do teatro rebolado dos anos 50, né? Mal sabendo que a decadência pode esperá-los ali na esquina, né? E vai, né? Se não for a decadência, é a morte, então... É a morte, claro. Disso eles não escapam, ninguém escapa. Mas realmente foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu sei que tu tem uma vida complicada, que todo mundo te pede entrevista, né? Mas foi um grande prazer conversar contigo. Muito, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade aqui, Sérgio. Então tá, valeu. Um beijo, gente, boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite para todos. Tchau, tchau.